aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à reflexão diária da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, eu me chamo Marielle Brito, estou ministra extraordinária da Palavra e da Santa Eucaristia na área missionária Santa Dulce dos Pobres. Participo da comunidade São Benedito, Arquidiocese de Manaus, setor Dom Luiz. Hoje é quarta-feira, dia 4 de março de 2026, da segunda semana da Quaresma. Esse tempo que é favorável, que é propício à oração e ao recolhimento. Irmãos e irmãs, nesta manhã, oremos todos nós, por cada um de nós, seus discípulos e discípulas de Jesus, que venhamos a realizar a nossa missão sem interesses ou sem caprichos, mas segundo a vontade de Deus e seguindo verdadeiramente os passos de Jesus. Amados irmãos, a palavra para a nossa reflexão de hoje está em Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles os condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes os oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e dar a vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nas 3 vezes que Jesus anunciou o seu fim trágico, houve incompreensão. Na primeira, lá no capítulo 16, versículo 21, Pedro o repreendeu. Na segunda, no 17, 22 a 23, os discípulos estavam preocupados em saber quem era o maior. Lá no 18, versículo 1, agora, pela 3ª vez, a incompreensão também se repete, meus amados. A mãe dos 2 discípulos pede a Jesus, quando estiver no trono do seu reino, conceda o posto de ministro aos seus filhos. Que mãe não deseja que os filhos fiquem bem de vida? Nossos pais, em geral, querem que tenhamos ou consigamos aquilo que eles não tiveram. E isso é amor? Será? É. Só que precisa ser esclarecido quanto aos seus objetivos. Dos pais para os filhos, muitas vezes, passa a ambição propagada pela sociedade injusta. E isso não está de acordo com o projeto de Jesus, que é a sociedade nova, fundada na justiça. Jesus desafia, ele vai de fato sentar-se no trono de glória, mas passará antes pela difamação, pela humilhação, pela condenação, tortura, até a morte. Esse é o cálice que ele vai beber, um símbolo do seu caminho ou destino. Mas eles são discípulos decididos, estão dispostos a tudo. Mas perguntamos, para conseguir o quê? É claro que é o poder. E então descobrimos que até o testemunho cristão mais legítimo pode ser distorcido e desfigurado, servindo finalmente não para a justiça, mas para cair de novo nas tentações da injustiça. Só faltava essa, servir-se da prática da justiça para recriar a injustiça, abundância, prestígios, poder e riqueza. É o Pai quem vai decidir quem terá o lugar à direita e à esquerda de Jesus. Só Ele poderá discernir quem foi que se aproximou mais da palavra e da ação de Jesus, isto é, do anúncio e da prática da justiça. Amados irmãos e irmãs, isso é o que muitas vezes nós queremos, Nós pensamos, quando pensamos de forma egoísta. Mas os outros discípulos ficaram furiosos com os 2 irmãos. E a raiva diz tudo. Também eles querem o poder. Mas por que eles e não nós? É o que sempre nos passa pela cabeça quando vemos que os outros têm mais ou menos, quando os outros têm mais ou podem mais. E isso não tem fim. Por trás da tentação do poder está o querer o querer ser como Deus. O querer ser como Deus. Coisa que ninguém conseguirá, pois Deus renuncia ao seu próprio poder, transformando em serviço para a humanidade, e renuncia à sua própria riqueza para distribuí-la entre todos. Ele é o Pai e quer a fraternidade e a partilha. Jesus esclarece a diferença entre a antiga e a nova sociedade. Na antiga, governadores dominavam e exploravam o povo, alicerçado no seu domínio sobre a prática da injustiça. No reino de Deus, na sociedade fundada na justiça, a autoridade não é para dominar, mas para servir. Deus serve, Jesus serve também. Iríamos nós
querer colocar Deus e Jesus ao nosso serviço pessoal só para ter mais armas para dominar os outros? Tentação tanto mais sutil, porque tem a desculpa da religião e da fé. Sutil, mas também a mais perversa de todas. Caríssimos, fica para nós esta reflexão e que possamos assim observar cada vez mais a nossa prática no nosso caminhar, no nosso serviço, no dia a dia. Irmãos e irmãs, que assim fiquemos nós guardados pela graça desta Santíssima Trindade que nos une cada vez mais a Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.